Olá, amados e amadas, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, e nessa videoaula vamos estudar o capítulo 6 do livro de Gênesis, um tema muito polêmico: filho de anjos ou filho de homens? Desde já eu peço aos amados, se inscreva no nosso canal, ative o sininho em notificações, marque a palavra todas, para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Vamos começar lendo o texto causador de toda essa polêmica. Gênesis capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhos. Versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. As duas principais correntes entre teólogos e pesquisadores são elas. A primeira corrente afirma que os filhos de Deus são anjos que tiveram relações com as filhas dos homens, ou seja, seres celestiais com mulheres humanas, praticaram sexo e ambos geraram filhos gigantes, poderosos, semideuses. A segunda corrente tem uma linha de pensamento bem diferente, que os filhos de Deus eram os filhos de Sete, filho de Adão e Eva, que nasceu tempo depois da morte de Abel. E as filhas dos homens são as filhas descendentes de Caim, um povo que foi criado, afastado dos princípios de Deus. Veja bem, a polêmica acontece por causa de duas palavras: filho de Deus ou filho de homens. Também podemos interpretar da seguinte maneira: filhos de anjos ou filhos de homens. Então a polêmica gira em torno dessas palavras. Na primeira corrente, vamos aqui fazer um resumo melhor. Filho de Deus são os anjos, e as filhas dos homens se refere a todas as mulheres, todas, de maneira geral. Na segunda corrente, filhos de Deus são descendentes de Sete, servos de Deus, ou seja, eram pessoas que andavam na obediência a Deus, os filhos de Sete, mensageiros de Deus. E as filhas dos homens não eram todas as mulheres, como na primeira corrente. Eram mulheres descendentes de Caim, pessoas totalmente opostas aos princípios dos filhos de Sete, ou seja, aqueles que eram conhecidos como filhos de Deus. Então, na primeira corrente, filho de Deus se refere aos anjos. Na segunda corrente, filho de Deus se refere aos filhos de Sete, aquele que nasceu depois de Caim. Muitos acreditam que ele veio para tomar o lugar de Caim, o lugar de Abel. Caim matou Abel. Então, depois da morte de Abel, surge Sete, uma pessoa tipo Abel, uma pessoa boa. Então, qual é de fato a verdade bíblica? A verdade sobre esse texto é a segunda corrente. Porque a primeira corrente não tem nenhuma base bíblica. Porque os anjos são seres assexuados. Segundo a Bíblia, os anjos não podem gerar filhos, porque não possuem órgãos sexuais. Temos um texto aqui que vai servir como base. Veja Mateus capítulo 22, versículo 30. Diz assim: porque na ressurreição nem casa, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, ou seja, os anjos são diferentes dos homens, não são compatíveis. Mas na ressurreição, diz aqui o texto, o Senhor Jesus respondendo aos saduceus, que na ressurreição, sim, os homens serão igual aos anjos, não vão se casar, não vão gerar famílias. Exatamente porque os anjos são seres assexuados, não possuem órgãos sexuais. E com relação à primeira corrente, foi motivo de Deus anunciar o dilúvio universal. Porque o único povo que era obediente aos seus princípios acabava de se corromper juntamente com os descendentes de Caim, ou seja, os filhos de Sete,
era um povo bom, um povo obediente aos princípios de Deus. E agora acaba de se corromper, porque eles, os filhos de Sete, se envolveram com as filhas de Caim. Então o povo se tornou um povo só, um povo mau. E aí Deus anuncia o dilúvio universal. Outro ponto que traz muita confusão é o fato da existência de gigantes na terra, os conhecidos Nefilins, que é o motivo maior da primeira corrente acreditar que a existência desses seres superdotados ser um híbrido, ou seja, um cruzamento de linhagens diferentes, um organismo terrestre com um organismo extraterrestre, no caso, anjos e homens. Mas é muito fácil também de comprovar isso aqui. A própria ciência, deixa eu levantar aqui um pouquinho, a própria ciência já comprovou que criaturas gigantes, seja homens ou animais, são resultado de organismos de boa e alta qualidade. O que aconteceu bem no começo, uma alimentação ultra mega saudável, um processo que se desenvolvia diante da natureza e do ambiente. Atualmente ainda existe o gigantismo, um crescimento em grandes proporções, do ponto de vista de uma herança genética, não da alimentação. Nós sabemos que a alimentação hoje, comparação, alimentação há muitos e muitos anos atrás, o ambiente, todo esse fator era bem diferente, entendeu? Então, a ideia de filho de Deus serem anjos, filho de Deus, anjos, e não filho de Deus como descendente de Sete, surgiu do termo em hebraico, o termo Ben Elohim. Vou deixar por escrito aí na tela, Ben Elohim. Ben significa filho, Elohim significa deuses, porque está no presente, no plural. A palavra para Deus no hebraico é a palavra El. Então, mas nós ouvimos muito a palavra Ben Elohim, como filhos de Deus. Então, temos um texto muito usado, conhecemos muito bem, que está em Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Então aqui o texto, se você olhar o contexto, você vai ver que o texto está falando dos anjos. Então, aqui no original está escrito Ben Elohim, ou Benel, não sei direito, não olhei ainda, no original, no hebraico, como está escrito, mas a palavra que sempre presenciamos é a palavra Ben Elohim. Ben Elohim. Então é isso aí. Daí surgiu os teólogos do passado e de hoje, juntamente com muitos pesquisadores, que acreditam nessa primeira corrente que os filhos de Deus são anjos, que se relacionaram com mulheres humanas, e outra corrente que os filhos de Deus são os descendentes de Sete e as filhas dos homens são as descendentes e filhas de Caim. Amados, essa é mais uma aula do nosso canal. Deixe aí o seu like e comente o que você acha sobre filhos de Deus, se é anjos ou descendentes de Sete. Amados, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.